Uns anos já que a gente não conversa assim pessoalmente, não é mesmo? Verdade, hein? Que coisa feia, né? Ficar anos sem se falar. É mesmo. Mas a gente tá anos sem se falar por vídeo, né? Verdade. Volta e meia a gente consegue conversar. É. Mas é porque também a sua vida, assim como a minha, não para, né? É, e A a gente gente vive nessa correria de vendas, de negócios, então acaba que toma muito do tempo. Mas eu, pelo menos, estou super feliz. Eu Tenho também. certeza. E embora nesses últimos tempos a gente tenha se falado pouco, mas eu tô aqui acompanhando sempre, vendo a sua evolução, torcendo por você. Você sabe, né, Cris? Com certeza, amigo. Eu tenho certeza disso. São mais de 5 anos já que a gente se conhece, né? Exatamente. Nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em alguns negócios, né? Já faturamos alguns milhares de reais juntos, já viajamos juntos com premiações de metas. Verdade. Então, é uma amizade que vai se prolongar, né? Não só nos negócios, mas pela vida inteira, tenho certeza. Com Mas me certeza. conta você, estou muito curiosa, porque eu sei que você está nessa transição. Na verdade, você já trabalhava com internet uma forma mais offline, né? Apesar de prospectar seus clientes através da internet, né? Você tem se colocado muito mais à mostra agora, né? Através das lives, do conteúdo que você tem postado. Eu estou acompanhando, estou adorando e fiquei super feliz quando eu vi sua iniciativa de começar, né? Com as lives aqui no Instagram. Tem que dar o primeiro passo, né? A gente fica tenso, mas tem que dar o primeiro passo, né? Sempre. Eu também fico tensa, apesar de ter já algum tempo gravando vídeos, né, prospectando pessoas através da internet, fazendo negócios, a gente sempre fica tenso, porque querendo ou não é uma exposição, né? Exatamente. Tem mais pessoas nos acompanhando, as lives ficam salvas também, então acaba que vai passando muito mais gente com o passar dos dias, né, pelas lives, mas tem sido muito legal para mim. Exatamente. E falando nisso, pegando um gancho, porque eu sei que a gente tem bastante gente que acaba assistindo a live depois, né? Uma vez que eu deixo ela gravada, ali, disponibilizo no Instagram e no YouTube. É legal o pessoal entender quem que é a Cris Acioli, mas antes eu queria falar a minha percepção, né? Por que eu convidei a Cris aqui, galera? Até para quem vem acompanhando essas lives, sabe que o meu conteúdo é focado para a área comercial. Para quem me conhece, sabe o quão apaixonado por vendas eu sou. E a Cris Acioli, independente de qualquer coisa, é uma baita de uma vendedora, né? Eu acho que a primeira grande característica de quem é empreendedor ou empreendedora é saber vender. Então, a Cris sempre soube não só vender produtos e serviços, mas sempre se vendeu muito bem, sempre se colocou muito bem, tem um poder de persuasão que eu conheço, ou seja, faz todo sentido do mundo trazê-la aqui para compartilhar com a gente também e poder, de repente, trazer um conteúdo que possa impactar a vida de alguém que está trilhando aí os mesmos caminhos, né? Que está tentando também ter sucesso na área comercial. Então a gente meio que preparou aqui um bate-papo legal de forma descontraída, mas com bastante conteúdo que eu tenho certeza que vai ser importante para quem está acompanhando aí. Não é isso, Cris? Com certeza. Eu já tenho um pouco de experiência com a parte da internet, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a minha experiência com a internet vem lá de trás. A minha mãe, em 95, ela teve o segundo computador aqui da cidade, do interior. Eu moro numa cidade do interior, né? São 30 mil habitantes. E a partir do momento que ela trouxe o computador para a nossa casa, né? Porque ela era uma professora de inglês, professora de universidade, então ela tinha que se conectar, né, com essas novas formas de produção de conteúdo, até para as aulas dela. E aí, desde 95, eu já estou conectada ali no computador, brincando, fazendo uma besteirinha ou outra. E aí, há cerca de 7, 8 anos atrás, eu me via online e perdendo muito tempo na internet sem estar rentabilizando isso. Eu conversava com muitas pessoas, eu mostrava produtos e serviços para essas pessoas comprarem, mas aí eu não ganhava nada, né? E aí eu comecei a ficar pensando, meu Deus, eu estou passando boa parte do meu tempo produtivo online e não estou ganhando dinheiro com nada do que eu estou fazendo aqui na internet. Então aí me despertou um gatilho, como você sabe, né? Eu sou muito ligado nessas coisas, nessas novidades. E aí eu comecei lá atrás a buscar coisas que eu podia revender através da internet, né? Essa questão da parte comercial minha,
eu acredito que vem um pouco da minha ancestralidade. Meu avô teve comércio, sabe? Assim, minhas tias vendem algumas coisas. Tá no sangue. Isso, e assim, desde criança eu sempre gostei de fazer bijuteria para vender, sabe? Paguei boa parte da minha faculdade trabalhando com canecas personalizadas. Então, sempre foi algo que eu gostava, né? De ter um produto, vender esse produto para poder ter um lucro em cima dessa venda. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a internet, lá atrás, eu procurava sempre produtos físicos para vender. Né? Porque eu ficava com aquela questão, poxa, se eu estiver vendendo um produto físico, o meu cliente, quando receber o produto, ele não vai ficar com nenhuma sensação estranha ou de que eu não tivesse entregue aquele produto, né? Então, eu comecei a fazer tudo isso nas vendas com os produtos físicos. E isso lá atrás, né? 7, 8 anos. Comecei a vender perfume, né? Depois de um tempo, comecei a vender os nutracêuticos, né? As vitaminas. Depois a gente começou a parte de maquiagem, que foi aí quando a gente se conheceu, mais ou menos uns 5 anos atrás. Verdade. E não parei. De lá para cá, desde quando eu já estava vendendo as maquiagens, eu fazia sempre um desafio, né, que já era um infoproduto, onde eu estimulava as mulheres a melhorar a sua autoestima, a colocar metas para o seu dia a dia, e vendia isso como um produto, né? Um produto que não era físico, mas, obviamente, trabalhava muito a questão das vendas. E aí eu comecei, né? Essa área comercial me pegou daí. Desde o início você já estava atuando com vendas, né? Isso, representando as marcas, né? Que isso aí foi um processo também de quem começou a trabalhar na internet. Lá atrás veio o marketing multinível, né? A venda direta, que a gente começou a usar a internet para trazer mais pessoas para os nossos times, né? Porque o líder de vendas, ele tem as suas vendas pessoais, mas, obviamente, ele vai buscar novas pessoas para que essas pessoas também possam vender esses produtos e lucrar. E aí eu passei muito tempo vendendo produtos físicos, né? As nossas equipes, né? A minha, a sua, de tantas pessoas que trabalhavam junto com a gente, vendia milhares de reais, milhões de reais todo mês, obviamente com as diretrizes, o direcionamento, né? E a liderança que a gente tinha. E aí, de 2 anos atrás, eu comecei a entender mais sobre essa questão da necessidade de sair um pouco dos produtos físicos, né? E entrar para essa parte dos infoprodutos, né? Legal. Que são os produtos de informação e também, né, de ser produtos digitais, que é aí onde eu iniciei a questão dos filtros, né? Eu comecei logo no comecinho da pandemia, Anderson. Coisa de 10 dias antes, 10 dias antes de começar a pandemia, eu vi uma amiga fazendo um filtro, ela divulgou para um amigo dela, e eu disse, meu Deus, olha, isso pode fazer. E aí eu lembro que eu fui começar a pesquisar, né? Como curiosa que sou, comecei a pesquisar. E na época não se tinha nada falando... Sem nenhum tipo de know-how na área, né? Não tinha, assim... Nada. Tinham coisas de, sei lá, 10, 20 pessoas que já tinham nomes, né? Mas sempre no mercado russo, mercado americano, alemão. Então, todo o conteúdo que eu tive que absorver veio desses tutoriais, né? E desses ensinamentos de pessoas de fora. E aí eu comecei a desenvolver já visualizando isso como uma ferramenta para crescimento de negócios, né, através do Instagram. Porque as pessoas ainda não sabem o que é o filtro, né, as pessoas não usam ainda da forma que podem usar, né, a maioria das pessoas usam apenas pela questão da beleza, né, da estética, porque, obviamente, é um produto que deixa você mais bonito, né, que ter aquelas manchas na pele. Eu tô usando aqui, viu? A pele de ser. Você já é um rapaz bonito, com filtro fica mais bonito ainda. Realça, com certeza. E aí eu comecei a criar para os clientes que eu já tinha. Na época, eu fazia as mídias digitais de algumas empresas. E aí eu comecei a oferecer os filtros. E, para minha surpresa, foi um boom. Porque, assim, no primeiro mês já me chegou muito mais clientes querendo saber dos filtros do que do próprio trabalho que eu já estava fazendo anteriormente.
Caramba. E foi aí que, obviamente, percebendo o mercado, né, eu Um nicho aí direcionei pouco o trabalho. explorado, né? Ainda é um mercado pouco explorado, né? Eu confesso Eu que a estava até única pessoa que eu comentando. conheço que atua nesse mercado, Cris, é você. Não conheço mais ninguém. São poucas pessoas. Anderson, no mundo já tem mais de 400 mil criadores de filtros, né? Mas isso, como você sabe, a maioria das pessoas sempre trabalham de forma não profissional, né? Então, os profissionais que têm um pouco mais de know-how, um pouco mais de entendimento, né, de como é que funciona a plataforma, de como é que funciona o filtro, para que serve, obviamente eles vão se destacar, né? E aí foi onde, justamente, o meu negócio, o meu trabalho, no ano passado, começou a ter um crescimento muito grande. Né? Na época, eu estava morando em Recife e eu não dava mais conta de conseguir fazer os filtros sozinha. Ô, Cris, Né? Aí eu precisei... essa demanda, ela foi orgânica ou você teve que colocar alguma estratégia em prática? E olha que eu não estou falando aqui de tráfego pago, eu estou falando de estratégia de venda mesmo, que sejam Sim, vídeos que você postou. Você acredita que a sua facilidade com vendas determinou a velocidade aí desse negócio? Anderson, eu acredito que a velocidade, sim, ela é óbvio que ela teve um crescimento muito rápido. O fato de eu já ter uma experiência nesses canais, como, por exemplo, Facebook e Instagram, principalmente, hoje o meu negócio é 100% vindo do Instagram. Né? Todo o meu fluxo de dinheiro vem através do Instagram. Né? Então, assim, me ajudou. Porém, eu digo que tudo que você colocar a sua energia, um método para você seguir, você vai conseguir ter resultados. E eu digo isso por quê? Porque eu todos os dias, né, recebo pessoas, outros criadores, pessoas que estão começando a criar os filtros, me perguntando se vale a pena criar filtro. E claro que vale. Hoje, não sei se você, obviamente você já deve ter ouvido falar do Photoshop. Sim. Pronto, todo mundo conhece o Photoshop. Toda gráfica. Nunca precisei usar, mas conheço. Mas alguém que trabalha para você já usou. Quando você pede para alguém criar um banner, né? Quando você pede para alguém dar um retoque ali na sua maquiagem. Então, as pessoas que trabalham... Pois as pessoas que trabalham com isso, elas têm já essa consciência que é algo muito pequeno. A gente está na fase como se a gente estivesse a 20... Então, hoje, eu sou pioneira do mercado, porque além, obviamente, de criar filtros para os outros, né? O meu Instagram hoje já é um Instagram de uma criadora de tendência. Por quê? Porque o próprio Instagram, né, a gente chama de Spark, que é a plataforma dentro do Instagram que organiza e gerencia os filtros, ele tem selos. E cada selo você ganha de acordo com a relevância do teu trabalho. Então, por exemplo, hoje eu já atingi todos os selos que a plataforma poderia me proporcionar. Por quê? Porque eu tenho uma constância nos filtros, eu estou sempre postando novos filtros, né? Eu tenho já acima de 50 filtros instalados no meu perfil, né? Hoje já são mais de 100 e alguma coisa, fora as impressões, né? Porque os meus filtros, né, nesses 2 anos, já foram mais de 30 milhões de impressões. Então, automaticamente, né, o meu Instagram, ele já é um Instagram que o próprio sistema, o próprio algoritmo impulsiona para aquelas pessoas que estão buscando o filtro. Porque o filtro, além de ser apenas uma parte estética, ele também é uma ferramenta para você crescer o Instagram. Automaticamente, quando você instala o filtro no seu perfil... já virou uma autoridade no assunto, né? Com certeza, amigo. Porque o fato de eu já ter criado tantos filtros e eu já saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar e como vai funcionar melhor para o perfil do cliente, né, me faz, obviamente, já ter uma autoridade nesse assunto. E eu fico super feliz, porque é uma ferramenta de marketing. Você sabe que marketing é o que eu gosto de fazer. Vendas é o que eu gosto de fazer, trabalhar com pessoas, gerar... unindo 2 paixões aí, né? Com certeza. E ainda tem a questão da maquiagem, né? Porque é uma coisa que eu gosto também, que acaba que eu também uni nos filtros. E aí eu tô muito feliz, porque eu tô cada vez fazendo filtros diferentes. O filtro é um produto, é uma maquiagem que não gasta, né? Não gasta. A pessoa investe uma vez e ela vai ficar lá.
Não acaba. E, ó, o legal é que eu estou me especializando bastante em filtros, por exemplo, como esse, ó. Tá vendo que esses filtros aqui tem uma plaquinha? Essa plaquinha aqui, ela tem referência do lançamento da minha cliente, certo? Então, o curso dela é um curso onde ela faz referência a isso aqui. E ela traz essa referência para o filtro, para que outras pessoas vejam o filtro, vão usando, compartilhando, mais pessoas vão vendo e automaticamente vai chegando novas pessoas no perfil aí legal, dos clientes. Muito legal. É personalizado o negócio, né? Sim, eu tenho feito muito para quem é lançador, para quem está lançando infoproduto, para quem está começando nessa parte também do Instagram. O pessoal sabe que é uma ferramenta. Eu sou um cliente potencial, né, para o seu negócio. Sim, você e não só. Já mande um desconto aí no direct. Relaxa, amigo, que a gente faz um preço bem legal, viu? Cris, aproveitando esse gancho, eu separei aqui algumas perguntas. Deixa eu até puxar isso que você falou de pandemia. Você acha que o seu posicionamento, né, no Instagram, bem no início ali da pandemia, alavancou suas vendas? Primeiro porque as pessoas, eu acho que o digital bombou na pandemia, né? O digital bombou na pandemia. As pessoas, o Instagram ganhou milhares e milhares de novos usuários. Pessoas que não eram tão adeptas, né? O Instagram antes era uma rede social um pouco mais elitizada e hoje ela acabou ficando mais popular. E isso, para quem trabalha com vendas, principalmente com infoprodutos, foi muito bom, né? A gente não pode reclamar que a gente acabou tendo mais aderência. Você enxerga dessa maneira? Eu enxergo. Inclusive, é uma coisa que eu converso com as pessoas que eu já tenho contato há algum tempo, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, e eu não tive nenhuma crise no meu negócio, pelo contrário, né? Durante a pandemia, eu cresci exponencialmente. Né? O meu negócio alavancou. Por quê? Porque eu já vinha preparando, né, o terreno para um negócio digital. E aí, quando eu comecei a conversar com pessoas que ainda não estavam preparando o terreno, elas diziam, realmente, Cris já está pensando nisso há 5 anos. Porque a forma como a gente já vinha fazendo o nosso negócio, focando na internet, né, em trabalhar o nosso conteúdo aqui através da internet, gerar autoridade, automaticamente fez com que a gente se destacasse, porque lá atrás menos pessoas faziam. Então, quando eu já vinha fazendo isso e mantive e até priorizei mais, inclusive depois da pandemia, o meu negócio só cresceu. Mas tem pessoas, Anderson, que estão começando hoje, certo? E já estão saindo na frente de milhares de pessoas que vão começar amanhã, depois de amanhã. Então, eu acho que a pandemia ajudou, porque muito mais gente veio para o mercado digital, mas quem não se mantiver, quem não estiver se atualizando, vai ficar boiando também, né? Porque do mesmo jeito que ela vem, a onda vem e vai, se você não estiver atualizando ali o seu negócio, o seu trabalho, se você não estiver focando no digital, você vai ficar para trás. Verdade, verdade. E você acredita, para essa galera que está iniciando a vender alguma coisa na internet, na sua opinião, existem dicas genéricas que valem para qualquer tipo de infoproduto? O que você falaria para alguém que está iniciando agora? E olha que eu vou até anotar aqui, porque eu sou um desses, hein? Estou iniciando. Vamos lá. Existem. Para você ter noção, eu tenho uma irmã, que é a minha única irmã, a minha melhor irmã, que ela nunca quis trabalhar com internet. Né? O negócio dela sempre foram grandes corporações, né? Grandes empresas. E aí, nesses 2 anos que ela vem vendo o meu crescimento, tanto financeiro, como também de projeção de negócio, né? Ela vê que eu atendo muito cliente, que eu não paro, ela começou a visualizar que isso pode ser também um negócio para ela. Né? Ela não gosta de se expor, ela não gosta de fotos, né? Ela é uma pessoa bem diferente de mim, né? Você sabe, eu sou uma pessoa bem extrovertida, ela é um pouco mais introvertida, mas ela começou a estudar há pouco mais de 3 meses sobre tráfego pago, né? Para uma pessoa que nunca tinha visto nada disso, né? Ela já está com a página dela do Instagram, já tem cerca de 100 seguidores, ela já começou a chegar seguidores novos para ela, já chegou clientes querendo orçamento, fechando projetos. Por quê? Porque ela seguiu um fluxo
certo? Que eu costumo chamar de funil de vendas. Porque você precisa entender que a pessoa vai chegar no teu perfil e para que essa pessoa chegue no seu perfil, pode ser de forma orgânica, para você ter noção, eu estou começando agora a investir em tráfego pago no meu negócio, tá? Para eu poder crescer mais ainda, mas ela pode chegar de forma orgânica e transformar essa pessoa que chegou ali de forma orgânica em um potencial cliente. Qualquer pessoa que tiver um planejamento, né, tiver uma estratégia, essa pessoa consegue vender qualquer tipo de produto, desde produtos físicos a também produtos digitais. Trabalhando hoje pelo Instagram. Se você começar hoje, o Instagram zerado, e você criar uma estratégia boa de vendas, você consegue vender. Tendo tráfego pago ou não. Cara, isso é muito legal, porque até pegando um gancho nisso, o meu início, né, na internet, no online, aquilo que você falou, eu sempre atuei na internet, mas de uma forma offline, né? Eu sempre pesquei nesse aquário, mas sem a exposição, sem dar cara ou criando conteúdos, né? Nunca foi minha praia. E o insight que eu tive, na verdade, foi também durante a pandemia. Eu acabei unindo duas paixões aqui também, porque eu sou um cara, eu já trabalho com vendas há 15 anos, eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser vender. E dos últimos... E é um excelente vendedor, vale salientar, né, amigo? Eu treinei bastante, né? Tô treinando até hoje. Então, mas você já é um expert, você é perfeito em vendas. É um dos caras que eu já vi, assim, na prática, sabe? Abordando, trabalhando objeções, né? Isso é muito legal. Isso sempre me inspirou em você. Sempre. Isso é muito legal. E eu até brinco com o pessoal que eu falo, a melhor forma de você aprender a vender é vendendo produtos difíceis, né? Por isso que eu até fiquei curioso quanto aos filtros, se existe uma dificuldade ou não, mas pelo que eu estou vendo aí de você, eu até estou surpreso. Você tem uma aderência muito boa desse produto, né? Então... Tem. Amigo, como todo produto para Instagram, bomba, sabe? Por quê? Porque tá todo mundo querendo bombar aqui. Então, se eu trabalho com um produto que vai melhorar, né, o alcance, vai melhorar as métricas dessa pessoa, vai trazer mais pessoas, é óbvio que as pessoas vão querer comprar. Agora, como todo produto, né, existem aquela pessoa que vai ter um poder aquisitivo menor, né, e as pessoas que vão ter o poder aquisitivo maior, né? Eu sempre soube trabalhar esses dois tipos de público, né? Eu lembro que lá atrás, quando eu comecei, tem uma amiga nossa, Juliana Fanzeres, ela tá também bombando no Instagram, e aí eu cheguei para ela e disse, Ju, eu estou trabalhando com uma coisa que eu ainda não sei se vai dar certo, mas eu quero fazer um para você, para ver se você gosta do trabalho. Ela, claro, dela o que é. Aí eu falei do filtro, né? Que queria fazer um filtro para ela, e aí ela amou. O filtro dela, nos primeiros dias, bateu mais de 50 mil visualizações. Foi muito legal. E aí ela começou a indicar para pessoas do círculo dela. E aí, quando ela começou a indicar essas pessoas, obviamente vieram pessoas que também estavam no grupo do Vitor Damasceno. Então, são pessoas grandes já no mercado de infoprodutos. E aí eu comecei a vir clientes para mim que queriam filtros muito diferentes, que eu ainda não conseguia fazer. E automaticamente isso foi massa para mim, porque me gerou... Desafiou, né? Você foi atrás. Desafio. E eu já não gosto de desafio. Não me coloque uma meta, né? E aí eu amei, porque automaticamente, quanto mais vai ficando complexo o projeto, obviamente os preços também vão aumentando. Acompanha. Né? E aí eu comecei a fechar projetos de 1.000, 2.000, 2.500 reais, onde eu passava 2, 3 dias desenvolvendo, mas depois eu já pegava aquela base, sabe? E conseguia duplicar esse projeto para vender para mais pessoas, fazendo alterações, né, características da personalidade daquele cliente, né? Coisas pequenas, mudanças pequenas. E aí foi quando eu consegui escalar muito o meu negócio. Porque com um projeto, né, eu conseguia vender esse mesmo projeto com alterações para muito mais pessoas. E o Instagram é uma ferramenta tão fantástica que você amplia o próprio network dentro do Instagram. Né? Exatamente. Ele escala para os próprios usuários, né? Então E aí eu comecei a notar e a desenvolver algumas estratégias. Por exemplo, toda vez que eu criava um filtro,
e eu instalava esse filtro, aí ele precisa de aprovação do Instagram. Quando esse filtro estava aprovado, o que é que eu fazia para poder gerar mais pessoas no meu Instagram? Né? Isso são as estratégias que eu coloco em prática até hoje. Eu ia lá no perfil do meu cliente, fazia um print do perfil dele já com o filtro ativo, ia nos meus stories e botava lá, filtro ativo, e marcava o arroba da pessoa. Por quê? Porque automaticamente eu estava informando ao meu cliente que o filtro estava ativo e ela ia compartilhar, né, aquela postagem que eu marquei ela nos stories, no próprio stories dela. E aí, automaticamente, as pessoas que seguiam elas viam o filtro que ela fez e todo mundo sabe, né, que tem aquela invejinha, quando alguém faz, a outra pessoa vinha. E aí eu começava a atender seguidores dos meus clientes. Então, virou uma bola de neve, que não parava de chegar cliente. Não para, Anderson. Hoje, se eu ficasse 10 dias sem postar nada no meu Instagram, ainda assim vai chegar clientes para mim. Por quê? Porque o meu principal mecanismo de pessoas vendo o meu perfil são através dos filtros. Toda vez que alguém usa o filtro, lá em cima vai ficar conectado ao seu perfil, se o filtro for seu. Então, toda pessoa que entrar ali vai estar linkado ao meu perfil. E automaticamente ela vai me seguir. É uma rede e aí vira que acontece natural, né? Para você ter noção, essa semana eu estou até entrando aqui para conferir novamente. Eu entrei no meu dashboard de informação aqui dos filtros. Só essa semana, nos últimos 7 dias, foram mais de 600 mil impressões do meu linkzinho de Instagram. Então, veja, já aqui, atualizou. Então, tudo isso, muitas vezes eu não tenho, por exemplo, as minhas postagens do feed têm um alcance baixo. Porém, o alcance dos meus filtros tem um alcance brutal. E automaticamente uma coisa compensa a outra, sabe? Aí eu fico sempre... O resto é constância, né? O resto é constância. Com certeza. Quanto mais eu aumentar as lives, as postagens no feed, nos stories, que você sabe que tudo isso dá trabalho, porque é um trabalho, a gente precisa estar em constante criação, automaticamente o negócio vai crescendo também. Exatamente. Muito bom, né? E usar o Instagram a nosso favor. Que é mais ou menos, é o canal que eu também escolhi para divulgar esse trabalho. Só para você entender o objetivo disso, eu comecei a vender um produto muito difícil, né? Que foi convênio funerário. Meu pai trabalha nesse ramo, ele tem uma funerária até hoje. Então, assim, eu me lapidei com esse produto, né? Por isso que tudo que veio posterior a isso foi muito fácil para eu vender, foi muito fácil para eu desenvolver. E os últimos 6 anos eu comecei a trabalhar como gestor. Então, eu estava ali na linha de frente atuando com treinamento, desenvolvimento de profissionais de venda, né? Eu me formei em gestão comercial, adquiri bastante bagagem e conhecimento nessa área e principalmente na prática, né? E durante a pandemia foi o período que eu mais consumi conteúdo na internet, né? Então, tanto é que hoje eu tenho 2 grandes mentores aqui no Instagram, que praticamente foi devido à inspiração neles que eu comecei a desenvolver esse projeto aqui também, né? Que são dois gestores também da área comercial, um mais voltado para o lado espiritual, que é o Thiago Brunet, que é um cara que fala de prosperidade segundo princípios bíblicos. Acho fantástico isso. Muito legal. E o outro dispensa comentários, que é o Flávio Augusto. E o Flávio Augusto é um mega empresário, um visionário, é um cara apaixonado por vendas. E eu fiz um processo seletivo com ele o ano passado para me tornar um franqueado online da WhatsApp, né? Você me comentou. E eu entrei nesse processo para ter um treinamento de vendas com ele, porque ele anunciou que faria pessoalmente, né, entre aspas, esse treinamento de vendas. Eu falei, cara, um treinamento de vendas com o Flávio Augusto, tô dentro, né? Então eu fiz o processo, me inscrevi, passei e tive ali uma mentoria com o cara, com o Flávio Augusto. E o que me despertou esse insight foi o seguinte, dentro dessas mentorias, ele faz desafios de vendas ao vivo. Então, ele coloca toda a prática de venda
ao vivo ali para todo mundo que é do meio assistir e poder ver o processo de venda ao vivo. Foi aí que eu pensei, eu falei, caramba, eu posso levar isso para o Instagram. Eu sempre quis ser um palestrante comercial, eu sempre quis estar em palco fazendo apresentação. Por que eu não posso usar o Instagram como palco, que tem uma escala, né, ilimitada, e levar o meu conteúdo? E sem pretensão nenhuma. Eu acho que o pouco que a gente sabe é muito para quem não sabe nada. Então, se a gente está disposto ali a compartilhar conhecimento, por que não? Então, o meu objetivo aqui é trazer o meu conhecimento de vendas da área comercial e até desmistificar algumas coisas na venda, né? Que o profissional de venda ele é visto como existe um preconceito ainda por trás dessa profissão, né? É o chato, o enrolão, aquela pessoa que vai forçar alguma coisa. Então, eu tô aqui para desmistificar primeiro isso, que você ser vendedor, você pode ser muito bem remunerado como médico, como advogado, como engenheiro, você pode ganhar tão bem quanto qualquer profissão existente hoje, e vendas te dá liberdade, te dá liberdade de tempo, de dinheiro, liberdade geográfica, que são poucas áreas que te propõem isso. Você mesmo com o seu negócio, você pode trabalhar aí dentro da sua casa, ou, por exemplo, em qualquer lugar do planeta, tendo uma internet no seu computador. Ou seja, que outro tipo de negócio daria essa liberdade pra gente, né? Então, eu acabei unindo essas duas paixões, que é levar meu conteúdo de vendas e, obviamente, né, o Instagram, ele permite que você faça um trabalho e se você tiver constância, qual que é o meu objetivo, né, com tudo isso? Lá na frente, criando uma audiência, criando uma autoridade, eu tenho consciência disso, que eu preciso ainda criar um posicionamento, criar uma autoridade. Por que não depois lançar infoprodutos, cursos de vendas, compactar todo o conhecimento em videoaulas? Sim, Anderson, dá para tudo. Assim, o know-how que a gente já teve no campo mesmo. Tirando a parte assim que a gente está falando de internet, mas a experiência que a gente tem no campo, né? De estar trabalhando com as pessoas, conversando com as pessoas, entendendo as objeções dela, né? Tudo isso já é muito mais do que aquela pessoa que não fez nenhum trabalho com vendas e que quer aprender muitas vezes. Eu digo isso porque eu sempre estou orientando uma pessoa ou outra que chega para mim e diz, Cris, eu não sei vender, mas eu quero iniciar, né? Eu tenho vergonha, mas eu quero iniciar. Eu não sei o que falar, mas eu quero iniciar. Ou então aquela pessoa que diz assim, não, eu não me sinto preparada para mostrar nada às pessoas. Eu não acho que eu tenho nada para mostrar às pessoas. Eu já ouvi isso. E não existe isso. Se enganam. O pouco e se engana, todo mundo tem algo para mostrar a alguém. Principalmente se você já é um profissional, se você já atuou em uma determinada área, né? Se você tem uma expertise com algo que é muito específico, né? Tudo isso ajuda aquela pessoa que não tem nada. Cris, eu vou te compartilhar agora com você algo que eu vi, que eu falei, cara, olha que absurdo. Esses dias, passando pelo Instagram, eu vi uma pessoa fazendo uma live ensinando, olha isso, tinha umas 100 e poucas pessoas assistindo ao vivo e o cara estava ensinando como você afiar produtos de faca, alicate de unha, tesoura em casa. E tinha lá um monte de gente assistindo aquilo e perguntando. Eu falei, cara, tem público para tudo. Tudo, Anderson, tudo. Sabe assim que eu já vi, eu vejo pessoas ensinando coisas que eu digo, meu Deus, como alguém está pagando para aprender isso? Exato. Mas, cara, se ela quer ter acesso àquela informação e ela não tem outra fonte de informação, ela vai fazer o quê? Vai pagar, Exato. Vai comprar o curso. Muitas vezes a gente acha que a gente não sabe o quanto a gente gostaria de saber, mas o que a gente já sabe é suficiente para tirar alguém, muitas vezes da inércia, tirar alguém de um estado que está parado e começar a ir a dar um passinho por vez, sabe? Exatamente. Eu digo assim, se a pessoa que me ouvir ou que conversar comigo, eu já consegui mudar qualquer pensamento que seja o menor possível, já vai ser uma coisa diferente para mim, sabe? E uma coisa que eu tenho, assim, eu amo trabalhar com os filtros. Né? É design, é maquiagem, é marketing, é vendas, mas eu sinto que os filtros é um trabalho um pouco egoísta, sabe? Eu sei que se eu trabalhar, o dinheiro vai vir para mim, obviamente, mas para mim é como se faltasse alguma coisa, sabe? Que eu tenho noção, né, hoje, depois de muito pesquisar, que é o meu propósito, né? O meu propósito não é só eu prosperar,
não é só fazer com que as minhas coisas deem certo. Eu gosto de ver quando as outras pessoas também estão dando certo, quando também está funcionando para elas. Então, é por isso que eu também até comecei a falar com você sobre isso. Eu tenho esse intuito de trazer mais conteúdo para a internet. De como comercializar e entrar nesse nicho, né? Eu quero. Por quê? O que é que acontece? Para mim, é muito fácil. Se você me der esse controle para eu vender hoje, eu vou criar um mecanismo onde eu consiga vender esse controle. Sabe? Se você me der qualquer coisa para eu vender, hoje eu vou criar algum mecanismo para fazer isso vender. Então, eu sabendo que eu tenho essa capacidade de... E para mim é tudo tão simples, porque eu já consegui, eu já visualizo o processo, o método que eu tenho para fazer a coisa começar a andar, entendeu? Então, para mim é tão simples que só está faltando um pouquinho para eu conseguir duplicar isso com mais pessoas. E aí eu tenho certeza que, por exemplo, você tendo esse tipo de conteúdo, a minha irmã tendo esse tipo de conteúdo, outras pessoas tendo esse tipo de conteúdo, ela vai ter resultado. Ela tendo resultado, obviamente, eu vou estar tendo o meu trabalho reconhecido, né? E, Cris, outra coisa também que eu acho que é um diferencial, quando eu tomei a decisão de trazer conteúdo de vendas para o Instagram, a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo, que é legal a gente ter essa noção, né? Hoje já existe muita gente falando de vendas no Instagram. Muita gente falando de vendas. Sim. Aos fios. Já existe muita gente. Inclusive, a Ju Fanzeris, que você citou, ela está atuando ali com vendas, ensinando mulheres a vender, né? Então, ela colocou ali um posicionamento muito interessante, né? Dentro do nicho dela. Ó, esse ficou bonito, hein? Sim, eu achei então, assim, muito legal a ideia de Ju, porque ela trouxe, né, a parte de vendas, mas eu identifico mais ainda o trabalho de Ju como um trabalho de comunicação, né? Ela está ensinando as pessoas a se comunicarem como profissionais. Exato. Então, ela está ensinando aquela arquiteta, né, também, exatamente, a se posicionar. Ensinando aquela arquiteta o que ela tem que fazer, o que ela pode, o que ela não pode. Expressões que a gente, durante o processo de vendas, a gente não pode falar, né? Comportamento, né? A parte de autoestima. Então, é muito legal porque ela trouxe uma característica dela, porque Ju sempre teve essa pegada no negócio dela, assim como você tem muito a sua pegada também, né? Esse jeito mais de comercial mesmo, de representação. Então, cada um que tem um posicionamento diferente, tem conseguido trazer, né, para o seu infoproduto, né, uma característica diferente. Eu acho muito top, assim, a forma como o Ju tem abordado, a forma como você se posicionado, né, também. E você vê que foi uma evolução, que eu comecei a prestar atenção nas abordagens dela desde o início, então teve uma linha ali, uma evolutiva muito boa. E só para complementar, eu fiz a pergunta para mim mesmo, né? Eu falei, cara, por que as pessoas vão aderir ao meu conteúdo se tem um monte de gente falando de vendas hoje, se tem pessoas já conceituadas, que já tem ali milhares de seguidores, com conteúdos muito bons também. Só que aí eu acabei entendendo, né? Acabei entendendo uma deficiência. E qual que é ela? Que é muito comum, inclusive. Hoje no Instagram tem muita gente ensinando você ou tentando ensinar você a fazer algo que você não tem certeza se essa pessoa domina. Ela vende isso como se fosse algo que ela domina. Mas, por exemplo, vendas é processo. Por mais que eu te dê teoria aqui, se você não praticar vendas, não adianta para nada. E tem muita gente na internet entregando só teoria, só teoria, só teoria. E aí a pessoa não sabe como colocar em prática essa teoria, ela acaba se frustrando, ela se sente incapaz. Ah, todo mundo sabe fazer, mas eu não consigo. A pessoa está sendo bem sucedida nisso e eu não consigo. Mas por quê? Porque ela não consegue visualizar os processos. Então, a minha ideia, tem até uma frase que eu gosto muito, que é: treinar não vende, mas tentar vender treina. Treinar não vende, mas tentar vender, treina. Então, na minha série de lives, toda quinta-feira, eu faço ligações com clientes reais. Então, assim, uma coisa é você se posicionar como vendedor, outra coisa é você mostrar que você sabe vender. Sim. Então, eu nunca vi ninguém fazendo isso no Instagram, né? Não vi também.
assim, imagina você correndo riscos de tomar toco no Sim. telefone na cara, ser maltratado ali. Esse é realmente o vendedor, né? Então, assim, sem medo de ser feliz, eu falei, cara, eu quero que as pessoas tenham a teoria na terça-feira, mas que na quinta-feira elas vejam eu fazendo, colocando em prática a minha abordagem, minha apresentação, como eu me conecto com o cliente. Então é isso que eu estou tentando entregar para o pessoal e eu estou lapidando isso a cada quinta-feira. Amanhã, por exemplo, vou abordar mais de uns 5, 6 clientes por telefone, nada combinado ali na cara e na coragem, no viva voz, para as pessoas entenderem. Primeiro que prospectar não é um bicho de 7 cabeças, você só vende se você oferecer. Sim. Você só corre o risco de vender se você oferecer. E o não você já tem, né? A gente tem que sempre ir em busca do sim. Essa é a máxima de vendas, né? O não você já tem. O cara que trabalha com vendas, ele não quer oferecer, ele acha que ele está sendo chato, ele está inconveniente. Então, o maior bloqueio da área comercial é a prospecção. O cara não quer prospectar. Então, o meu trabalho ele vem para desmistificar isso, mostrar que a prospecção não é um bicho de 7 cabeças e que você pode transformar isso numa rotina, no seu estilo de vida prospectar. Porque o vendedor que não prospecta, ele está morrendo, né? Ele não tem funil, exatamente. Ele não tem funil, ele não tem clientes, ele não tem carteira, uma hora ele morre. E tem aquela questão também, né? A gente, quando está trabalhando quando está em um processo de vendas, quando a gente tem um produto para vender, eu, pelo menos, sou assim. Eu não consigo não falar bem do meu produto. Se eu vou para qualquer lugar, eu vou falar do meu produto. Automaticamente, aquela pessoa vai ver a empolgação, o meu brilho nos olhos, e ela vai querer o meu produto. Entendeu? Então, ó, uma coisa que acontece sempre comigo, e que eu vivo pensando nisso, é o seguinte. Chega para mim vários tipos de perfis de clientes. Eu tenho o meu perfil do meu cliente ouro, né? Que é aquele perfil que, para mim, é maravilhoso. Se chegasse todos os dias 20 clientes desses, estava maravilhoso. Mas a gente sabe que não funciona assim na realidade, né? Então, chega aquele cliente que tem, no máximo, R$100 para investir no filtro. E aí eu vou dizer, poxa, eu vou perder R$100... ou eu vou criar um produto para aquele cliente. Então, isso para mim foi uma dificuldade por mais de um ano, né? E eu estou lidando, eu soube aproveitar isso agora, porque eu entendi que eu, como uma empresa, eu preciso ter uma escada de produtos. Eu preciso ter um produto com um valor mais baixo, para que eu consiga fazer a venda para aquela pessoa que não tem um poder aquisitivo tão alto. Depois que essa pessoa já comprou um produto mais baixo, para ela ter acesso a um próximo produto, é muito mais fácil, porque você sabe que é mais fácil a gente vender para um cliente nosso do que vender para uma pessoa que nunca foi cliente, né? Então, com o passar do tempo, é que eu vim entender como é que funciona isso no meu negócio. E aí, né, de 2 meses para cá, eu estou trabalhando também com escala de produtos com um preço mais baixo. Porque, Anderson, a gente que trabalha com vendas, a gente sabe que é óbvio que a gente quer sempre vender o mais alto. Mas a gente também não pode perder de estar fazendo aquela vendinha pequenininha que muitas vezes é o que mantém a nossa empresa. Negócio, né? Vai girando. Exatamente. E aí, o que é que eu, junto com a minha sócia, /irmã, né, que está trabalhando com a gestão dos anúncios, né, a gente criou esses filtros bem mais baratos, né? A média dos meus filtros é em torno de 250 até R$1.000. Porém, eu criei uma escadinha de filtros que eu tenho filtros agora a partir de R$40. Nossa. Por quê? Porque aquelas clientes que não têm poder aquisitivo para comprar, para poder comprar esse. O que é que vai diferir de um filtro para o outro? Vai diferir porque esse filtro mais barato são filtros que já estão prontos. Então, eu tenho lá 10 filtros, ela vai poder escolher qualquer um desses 10 e eu vou fazer o processo de instalação no perfil dela. Se ela quer um filtro mais personalizado, algo que vai estar mais voltado para o negócio dela, que vai trazer um pouco do propósito do negócio dela para o filtro, como esse que eu te mostrei da plaquinha, então ela vai poder escolher para poder investir um pouco mais. E aí, automaticamente, eu não perco minhas vendas com um valor menor, né? E também, futuramente, eu posso transformar essas pessoas que compraram com um preço mais baixo em um potencial cliente para fazer um filtro dos mais caros, futuramente, entendeu?
Então, E acaba tudo isso é estratégia. acaba entrando na sua carteira de clientes ali e se renovando, né? Sim, e um vai indicando o outro, que indica outro, que indica outro, não tá. É um Hoje, eu costumo dizer assim, que 50%, acho que mais, 60% das pessoas que chegam para mim querendo filtros vêm no meu Instagram. Os outros, 40% são pessoas que ou vieram de pessoas que indicaram, né, de indicação, ou que já viram essas pessoas usando, que chegaram também. Mas 100% vem do Instagram. Muito bom, Cris. Cris, a gente está chegando aqui a quase 50 minutos de live. Você vê como a hora passa, já é 15 para as 10. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí para quem está iniciando no digital. Fala de forma bem resumida o que esse pessoal precisa ter para conseguir começar da melhor maneira possível, sem cometer erros que você cometeu, por exemplo. Anderson, sendo extremamente sincera, hoje eu diria que essa pessoa precisa de um mentor. Porque quando a gente tem um mentor, a gente consegue chegar muito mais longe num curto período de tempo, né? A gente deixa de errar coisas que os nossos mentores já erraram e que estão passando para a gente. Então, se você puder, se você quer iniciar, busque alguém que já tem resultados. Ou então, alguém que está começando, mas que está se propondo a fazer aquilo sempre, sabe? E focar, constância, fazer todos os dias um pouquinho e não desistir, né? Superar o medo, porque eu acho que 99% das pessoas que querem iniciar não iniciam simplesmente pelo medo do que as outras pessoas vão achar. Né? Ou começam desistindo. Pra você ter uma ideia, esses dias eu vi uma live do Wendel Carvalho, que é um dos grandes players aí do digital, e ele colocou um print das primeiras lives que ele fez, né? Então ele tinha lá 5, 6 pessoas assistindo, e hoje o cara tem, nesse exato momento, ele tá fazendo uma live e tá com 90 mil pessoas lá no YouTube acompanhando ao vivo. E ele falou que o maior segredo foi a constância, você iniciar, não olhar o resultado inicial e seguir. Porque daqui a pouco você cria uma identidade natural, você cria uma autoridade natural, porque a pessoa tá sempre vendo você ali, batendo na mesma tecla, trazendo o mesmo assunto. Então você acaba virando uma referência daquilo, né? Então, eu acho que constância é fundamental na internet hoje. Constância, desejo. Eu acho que sempre que a gente tem aquele desejo ardente, sabe? Que a gente realmente faz o brilho no olho. Também. Tem que ser mais do que um negócio, precisa ser um propósito de vida, né? Quando vira um propósito, a coisa acaba fluindo. Tudo cresce, anda muito mais, prospera. E começar a fazer o negócio, investir em ferramentas que realmente trazem resultado, né? A criação de projetos, de estruturas de tráfego pago, funis de venda, filtros, organização de postagem, tudo isso faz diferença. Né? No material que eu quero trazer para os meus seguidores, né? Para as pessoas que me acompanham futuramente, eu quero justamente ensinar o que é necessário, nem a mais, nem a menos, para que aquela pessoa tenha um início perfeito, sabe? E eu costumo dizer que o início perfeito é quando a gente se projeta para fazer alguma coisa que tem resultado. Né? Não adianta a gente só estar ali fazendo e não estar colhendo resultado nenhum. Né? Se você se projeta e tem resultados, você tem um início perfeito. Muito bom, Cris, muito bom. E eu vou estar aqui acompanhando, torcendo por você. Vou fazer algumas postagens aí usando seus filtros também para fazer aquele marketing. Show! Vamos que vamos. Sempre que você tiver live também, compartilha lá que a gente vai propagar isso. E vamos se ajudando nessa. E eu já estou convidando, né, você para fazermos outra live nesses próximos 20 dias. Vou organizar os dias bem direitinho para a gente falar outras questões que eu vou mandar para você, mas que a gente vai iniciando, porque a gente tem muita coisa para conversar, Anderson. A gente sempre se deu muito bem nos negócios, e agora que a gente está nesse projeto, né, de você estar nas lives, eu estar iniciando também, que a gente se una, né, para ter um resultado ainda maior. Foi muito massa, amigo, conversar com você. Sempre que precisar de mim, pode contar comigo. Você sabe que eu adoro trabalhar com tudo isso, e poder ver você prosperando e crescendo é muito massa também. Bora lá, vamos junto, Cris. Muito obrigado, valeu pelo seu tempo. Eu tenho certeza que para quem assistiu, para quem vai assistir,
pegou dicas aí valiosas de como se desenvolver dentro do digital. E vamos embora, vamos continuar. Conta comigo também. Um abração para você. Show, amigo. E até a próxima, hein? Vou ficar esperando seu convite. Um cheiro, até mais. Beijão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.